Vamos lá. Esse é o time. Esse é o time. Marcos Felipe na defesa, Borel lateral, Canieves junto com Gustavo, Raul Gustavo na zaga, Matheus Bahia outro lateral, Diego Rosa no meio de campo junto com Acevedo e Mugni. O ataque Kaique, Goulart como centroavante e Biel de ponta. Bom, é um 4-3-3, né? Um 4-3-3 que tem dois laterais que tem bastante velocidade. O Borel, acredito que com o estilo renovado de treino e a capacidade que o técnico tem em trabalhar com jovens, acho que vai estar lapidando e melhorando, intensificando aquilo que é de bom do Borel e ajustando aquilo que às vezes deixa a desejar no decorrer do jogo. É o que eu espero do Borel, porque ele tem um bom potencial para ser um melhor lateral, né? Claro que ele está crescendo, né? Um dos jovens que estrearam no Bahia, bem jovem. Acho que, salvo engano, o jogador mais jovem que estreou no profissional foi ele. E isso é algo que é fora da curva também. E a gente tem que ter um pouco mais de paciência com esse lateral. Tanto para mim ficaria o André e o Borel para essa temporada. Acredito que tenha mais um, mas a base vai ser essa mesma. Falando do Matheus Bahia. Matheus Bahia é um cara muito bom na defesa, está evoluindo bastante na parte de marcação. Aí se você for ver aí junto com a nossa zaga, que está reformulada, né, que é o Gustavo junto com o Canieves, são jogadores que estavam acostumados já há um bom tempo a jogar o Campeonato Carioca, os grandes clubes de lá do Rio, que estão participando aqui, são jogadores que sabem jogar muito bem com a cabeça, lá ele, e com os pés. Mas falando dessa defesa, dessa equipe de defesa, né, como Matheus, Borel, Gustavo e Caníves, é algo bem consistente que pode dar liga nos próximos jogos. Aí a gente começa a falar do meio de campo, né? Diego Rosa, que de fato ainda é uma promessa, era do time, e foi para fora, um jogador bem jovem. O Acevedo é um cara que evoluiu bastante e está no momento da carreira que vai estar crescendo, que vai estar evoluindo, né? Por mais que ele é jovem, ele já tem uma certa experiência e bagagem em competições que nos dá, que ele deu pressão, né? Você vê também aí o Mugni para mim seria o capitão aí do time, já deixando de cara. É o cara para mim o mais experiente, conhece a torcida, já passou já mais de uma temporada aqui com a gente. Kaique, driblador e o cara que gosta muito do ataque, Kaique Biel, a gente consegue ver dois pontas aí. E tem a tendência de sempre ficar com a bola, certo? E o Goulart aí na frente como centroavante. Lembrando que essa equipe aí não é equipe reativa, né? Não é equipe defensiva. Não é aquela equipe que fica esperando o bote do contra-ataque. Se fosse assim, o Goulart nem lá como centroavante estaria, porque ele não tem esse pique, né? De correr um contra-ataque. Então é que ano passado, quando a gente viu alguns momentos desse aí, ele deixou a desejar na parte do contra-ataque. Mas a gente jogando com um time inferior tecnicamente, a gente tem que ficar mais um pouco com a bola, que acredito que a gente vai fazer isso em vários jogos, com o estilo do que o técnico faz, né? Pode dar liga aí esse time titular para esses próximos 3 meses aí. Eu tiraria uma ou duas peças aí desse time aí para o Baiano e o início do Nordeste. Não sei se agora meu áudio tá melhor. Tá perfeito. Pronto. Assim, como eu tava falando no começo da live, né? Que o torcedor tem que ter um pouco de calma, né? Não analisar o resultado. Porque é muito simples, né? Analisar o resultado. O Bahia tomou um gol do Sergipe, que absurdo. O time, o Grupo City agora, SAF e tal. Mas, gente, o Bahia pode tomar um gol do Juazeirense no dia 11. Entendeu? O Bahia não vai ser infalível. O Bahia não vai ser um time que ninguém vai conseguir fazer gol no Bahia. Que o Bahia vai dar 7 no Flamengo na Série A. Vai dar 9 no Corinthians. Nem o Flamengo o Flamengo é esse time. Para de tomar gol. Não, acontecem. E acontece em um jogo de futebol, né? E assim, é um primeiro encontro assim, de jogo-treino, né? Porque o treino em Pituaçu e o jogo-treino porque num ambiente de treino sem público, né? Sem público, mas já é um ambiente de jogo. Então os caras já startam na mente que é um jogo. E assim, eles vão entender o nível de competição quando chegar no dia 11.
né, quando acontece de fato a partida. Aí sim a gente vai dizer assim, o Biel no esquema tático funcionou, o Kaique no esquema tático funcionou, o Acevedo, não foi isso que esperava dele, não jogou bem essa noite. O Borel amadureceu, tá na linha de fundo cruzando, tá mais tranquilo, mais seguro. A dupla de zaga tá entrosando muito bem. Então é no dia 11 que a gente vai começar a ter esse tipo de comentários, né? Acho que o Paiva já tem um desenho de time, né? Já começa a pensar dessa forma. Acho que é o time que ele tem hoje, né? Claro que vai esperar aí o anúncio, né, do Diego Rosa, do próprio Kaique, a questão protocolar, documento todo, né, para poder estrear. Inclusive agora é dia 10 que abre a janela de transferência, então é o momento para essa troca de documentação, de registro, né, para poder. Eu acho que como a velocidade da informação tá tão rápida, né, porque antigamente tinha aquela demora, né, de vir documento da Europa, aquela coisa, demorava mais tempo você registrar uma contratação internacional, né, era mais fácil quando você contratava daqui de dentro. Mas agora com a velocidade da informação, isso não é tão empecilho assim, tanto que os clubes pediram a antecipação da janela para registrar essas contratações. E aí ele já tem uma ideia também de ataque, então o Goulart já mostra que não vai ser o Goulart de 2022, aquele cara que centralizado, né, aquele cara que por vezes ocupava uma faixa de meio de campo, que ele tentava na cabeça dele, né, voltar a ser o Goulart lá do começo da carreira dele, até o Goulart da fase do Cruzeiro, enfim. Mas hoje ele já entende que é o Goulart centroavante. Hoje o Ricardo Goulart é o centroavante do Bahia, né? Claro que não é um papel fixo, porque quando a gente fala de 4-3-3, a gente fala de fase de jogo. A gente não pode chegar a 4-3-3 e dizer assim, esse 4-3-3 é essa estrutura. São fases de jogo que a estrutura tática vai mudando, vai voltar a fazer um 4-4-1, a depender do que o adversário propõe. Às vezes você vai fazer duas linhas para brecar, né, a investida do adversário e você jogar no contra-ataque. Mas talvez o Bahia vai deixar de ser contra-ataque, como o próprio Paiva já disse. Vai deixar de ser reativo, vai ser propositivo. Mas assim, o Bahia não vai ser todo jogo ser propositivo. É isso que o torcedor tem que entender. O Bahia vai buscar ser propositivo, mas ele não vai se arriscar em todos os jogos para ser propositivo. Então tem que ter tranquilidade, né, para entender essas coisas. Mas assim, acho que o Paiva já tem uma ideia, né, de jogo, de estrutura, já tem uma ideia do que ele vai fazer, né, para essa estreia. Talvez um detalhe ou outro, uma mudança de peça assim, mas assim, Borel já está garantido porque André é convocado, né, então vai perder esses jogos aí, até o Bavi inclusive, né, o André não vai estar apto. A questão do Raul Gustavo, até eu digitei na pressa o Raul Gustavo, é Raul Gustavo. Então ele já vê que é uma dupla que ele pensa como dupla de zaga principal, né, mas o David Duarte pode aparecer, né, e Matheus Bahia até então é dono da posição, mas nós temos o Rian da base, tem o Chaves aí para chegar, então o Matheus Bahia já começa a entender que tem concorrência no pedaço. Diego Rosa, Acevedo e Mugni, talvez esse seja realmente o meio de campo talvez ideal agora, né, para esse começo de temporada. O trio de ataque eu acredito que seja esse mesmo. Agora, MG, sabe o que me veio na minha cabeça, isso falando agora de escalação do time aí, do jogo treino, é que 2 pontos que eu quero salientar. O primeiro ponto, Rezende gozava de prestígio no time do ano passado, e por vezes foi até colocado improvisado na lateral esquerda. A gente não vê mais vestígio de Rezende, né, em time principal. E outro ponto é Jacaré, né, que é um cara que tem um carinho da torcida, né, virou um xodó, deixou de ser também um xodó, mas também para um jogador participativo, né, um cara que marcou gols importantes, que fez jogos importantes também, mas que o Jacaré mostra que ele é banco, e ele vai ter que lutar muito, né, para buscar uma posição de titular ao longo dos jogos. Como é que você vê esses 2 pontos que eu acabei de falar? Rezende, que nem tem sombra no time titular, né, e o Jacaré. Como é que você vê esse Jacaré hoje no banco de reservas? Bom, sobre o Rezende e o Jacaré, jogadores, né, que estavam com a gente no acesso, foram importantes. Eu vejo que o Rezende foi um dos principais jogadores no início da Série B, mas depois que ele teve uma lesão e depois outra lesão em cima uma lesão em cima da outra, deixou a desejar. E que ele ficou, eu lembro, né, que ele jogou e depois ele não voltou a ser o Rezende que ele era antes, mas foi fundamental naquelas primeiras 5 rodadas, quando o Bahia estava sendo implacável junto com o Guto Ferreira no início da temporada.
nessa Série B. E o Jacaré foi o que foi, né? Que todo mundo nos odeia, mas a maioria ama. Mas, sem sombra de dúvida, com esse elenco que ainda falta entrosamento, com esse elenco que tem muitas peças jovens e peças talentosas, eu vejo que as pessoas que têm raça, as pessoas que têm vontade de jogar, têm que mostrar seu real futebol nos treinamentos a ponto de ter uma chance, de fato, né, uma oportunidade de jogar no time principal, no titular, né? E, como eu sempre falo, né, são somente 11 iniciais, mais 5 substituição. Não sei quem foi que foi substituído, se depois você puder colocar aí quem foi substituído no segundo tempo, mas você estava falando sobre, vai ter momentos que vai ter time ativo, reativo, mas é importante o elenco, um plantel, como o treinador espera, é ter várias peças, várias pessoas em cada posição. Com isso, ele vai ter o luxo e o privilégio de montar vários esquemas táticos para a realidade dos adversários, certo? Vai ter momentos que a gente vai conseguir jogar no 4-3-3, vai ter outro no 4-5-1, no 3-4-3, ou seja, a gente consegue, tendo peça, né, para pensar e fazer as alterações no decorrer do jogo também, porque às vezes essas mudanças requer no próprio primeiro tempo e no segundo tempo da mesma partida, entendeu? Às vezes a gente imagina que é um estilo de jogo que a gente vai jogar contra o adversário, mas na prática é totalmente ao contrário, pela estratégia que o adversário se impõe no campo. E com isso, eu acredito que ele é um técnico que ele consegue se modificar no decorrer do jogo. Claro que a gente não viu isso, a gente não presenciou isso ainda, né? Que a gente ainda não assistiu um jogo oficial dele. Mas os relatos de especialistas que falam do estilo de trabalho dele lá fora, ele tem um pouquinho, ele tem um passo na frente de certos técnicos daqui do Brasil que morrem com as próprias convicções e é incapaz de alterar o esquema tático no próprio jogo. E isso para mim é algo que é mais interessante. E falando sobre isso, eu já te respondo. Aí quem estaria a parte importante do Jacaré, porque ele pode incendiar o jogo na Fonte Nova, ele pode trazer a torcida em determinado momento do jogo para dentro de campo. Ele é um cara que também pode fazer as loucuras dele, mas as loucuras dele tende a ter algum resultado alguma vez, entendeu? É algo que, como a gente for ver em todos os números, tanto da Volco, que já saiu, quanto o Jacaré, se performaram melhor entrando no segundo tempo. E no decorrer dessas mutações aí dentro do jogo, eu acredito que o Jacaré vai ser uma das peças importantes nesse primeiro trimestre aí, jogando com esses times, que vai ficar jogando contra o Bahia, sem sombra de dúvida, com 5 zagueiros, para não falar o contrário. Vai ter time aí no Baianão e no Nordeste, meu filho, que vai estar congestionado, aquela pequena, grande área e pequena área. Por isso que eu tenho que ser propositivo, né? Furar bloqueio. Saber pensar. E aqui colocar o time em reserva. Isso aí, pessoal, galera que tá acompanhando a nossa live, já deixa o like, ativa o sino, se inscreve também, né? Agora mudando nossa meta, inicialmente 3 mil inscritos, né? Mas a gente, claro, que pensa mais adiante e conta com a ajuda de cada um que tá acompanhando a nossa live, deixar o like e ativar o sino. Bom, esse foi o time titular, galera, que iniciou, né, o jogo treino. O Bahia venceu o Sergipe 2-1 hoje em estádio de Pituaçu. Marcos Felipe no gol, Borel, Canu, Gustavo e Matheus Bahia. Diego Rosa, Acevedo e Mugni, Kaique, Goulart e Biel. Aí o Paiva, ele mudou no segundo tempo, MG, e colocou esse time aqui. Manteve Marcos Felipe, Borel, aí Gabriel Xavier, David Duarte e Matheus Bahia. No meio de campo, Diego Rosa, ele manteve. Aí tirou Acevedo e colocou Daniel. Manteve o Mugni. E aí o trio de ataque ele mudou completamente, com Jacaré, Everaldo e Caio Vidal. Então aí, ele manteve... Borel, porque é o único agora no momento, né? O André tá na seleção. Trocou a dupla de zaga, Gabriel Xavier e David Duarte, manteve Matheus Bahia. No meio de campo só trocou o Daniel pelo Acevedo, né? E o Jacaré, Everaldo, Caio Vidal, que mudou todo o trio de ataque aí. Esse foi o time em reserva quando ele mexeu aí no segundo tempo. Trocou todo mundo, né? Obviamente para observar melhor o que ele tem à disposição. Bom, é interessante, você já começa a ver aí que tipo, o Danielzinho entrou no lugar de Nico Acevedo. E trocou um jogador que também consegue distribuir muito bem a bola por outro, que em tese é o cara que faz pensar, né? É a mente pensante no meio de campo, em tese é o Danielzinho. E trocou um por outro. Espero eu que o nível técnico de um pro outro não esteja muito diferente. Isso a gente ganha mais vida útil no decorrer
de um segundo tempo, com a troca de um pelo outro. E aí você vê que aí o ataque mudou totalmente, né? Mas pegou um centroavante de origem, que dessa vez ele não fez o gol, certo? É algo a dizer, que é um cara que ainda não fez o gol, né? Por mais que seja o segundo jogo de treino, o gol lá ele fez em pênalti, mas tá tudo beleza. Jacaré e Vidal, gosto muito do Jacaré e Vidal, jogando juntos, pela mesma forma. Você vê, são dois jogadores que correm muito, igualzinho o Biel e o Kaique. Claro que o Biel e o Kaique tem um pouco mais de técnica em termos de quebrar o jogo, né? De conseguir quebrar a linha. Já a defesa, você vê o Duarte e o Gabriel Xavier. Eu já enxergava o Gabriel Xavier e o Duarte como bancos imediatos, não como titular, mas eu enxergava eles como banco imediatos do Dicanu e Raul Gustavo, porque eu vejo o Raul Gustavo um pouco mais técnico e é um jogador que também sabe fazer bastante gol. Em 47 jogos fez 6 gols e é um número interessante para quem é um zagueiro, certo? E o Canu é o que é, né? Pelo ataque, pelo que ele já fez até no próprio Botafogo. Eu vejo que o Gabriel Xavier é um reserva de luxo. Tanto o Gabriel Xavier, acho que ele estaria um pouquinho na frente do que o Duarte. Dos 4 zagueiros que a gente tem, eu botaria na frente, em primeiro lugar, o Gustavo, atualmente. A gente sem ver jogar. É o que eu botaria. O Raul Gustavo, depois o Canives, depois Gabriel Xavier, depois o David Duarte. Não estou dizendo que o David Duarte é o pior dos 4, mas pelo, às vezes, estilo de jogo que a gente quer fazer, indo bastante para o ataque, eu acho que com os pés, nessa ordem, os zagueiros. Mas a gente vê que em tese, né, não diminuiu tanto a parte técnica do segundo time, que entrou, né, no segundo tempo. E isso é um ponto a elogiar, que ainda vai vir peças para esse elenco. A gente espera que chegue mais algumas peças aí para compor o elenco, mas já consegue ver uma mudança de mentalidade dos outros elencos dos últimos anos que a gente tem, né? Nos últimos anos, às vezes tirava 2, 3 jogadores dos 11 iniciais e quebrava o time, certo? Às vezes, eu lembro que em 2020, meu filho, Gilberto saía, a gente ficava sem um cara de referência lá na frente. Danielzinho saía, a gente ficava sem um cara de referência no meio. Juninho saía da zaga, a gente ficava somente com o Ponte, depois e a gente, desde Jean e desde a primeira temporada de Douglas, na defesa da primeira temporada, a gente não tem um goleiro seguro, certo? Um goleiro consistente. Torcemos que esse goleiro que veio do Fluminense consiga pegar esse papel para ele, né? Mas a gente já consegue enxergar uma mudança nesse relato, que a gente não viu, mas é um relato sobre o treino que teve hoje. Assim, o que a gente vê do time, né, pelo menos o time reserva e titular, bom, ele manteve o que ele tem de semelhança, né, ou seja, no trio de ataque, 2 jogadores com velocidade, o Jacaré um pouco mais do que o Caio Vidal. O Caio Vidal talvez um pouco mais de técnica do que velocidade. O Jacaré não tanta técnica, mas com velocidade, né? O Everaldo ser o centroavante, né? O dito homem-gol. E isso vai decorrer dos jogos. A gente saber se ele realmente vai ser esse homem-gol. A gente torce, né, que isso aconteça, né? Contratação que não foi tão fácil assim de ser concretizada. Isso não é palavras minhas, é do próprio Cadu Santoro, no texto, da divulgação da contratação, no sócio digital. No meio de campo, pelo menos isso que você falou foi bem assertivo, porque Daniel era o único articulador, e não tinha nenhum articulador no time no ano passado. A gente tudo bem que o torcedor pega muito no pé do Daniel, e fala muito, critica o Daniel, mas a gente for analisar friamente, o Daniel, quando ele não jogava uma partida da Série B, a gente sentia a falta do Daniel. A gente empatava ou perdia? Empatava ou perdia, porque o Bahia não tinha bola. Daniel é aquele cara que ele não é só articular, ele retém a bola fica com o Bahia. E aí com a bola com o Bahia já controla o jogo, não deixa o adversário jogar, e aí abre os espaços para começar, né, a ter sua estrutura de jogo, que é justamente você agredir o adversário, você ter jogada de profundidade, né, você ter lançamentos curtos, médios ou longos,
né? Então, você quando tem a bola, você tem essa possibilidade de desenho de jogo. O que o Bahia, quando não tem a bola, sofre porque o adversário vai agredir e nem sempre você vai conseguir, né, segurar essa agressão do adversário. E hoje não, a gente tem Daniel e tem Acevedo. É Daniel que lute. Né? Daniel que lute pra ter a vaga dele, porque Acevedo tá aí já mostrando as credenciais. Eu quero ser titular. E veio pra ser titular. Então Daniel vai ter que provar muito. É por isso que eu falo assim: essa chegada do Grupo City não é só benéfica no financeiro, mas esportivamente. Na teoria, não tô falando que prática, porque a gente vai ver jogo após jogo. Mas na teoria, a gente tem concorrência. Né? A gente não tem mais dono de posição. Jacaré não é mais dono, não é ponta dono, porque tem Biel, tem Kaique. Ele vai ter que também correr atrás. Tem três aí. Tem 3 aí, pois é. Ele vai ter que correr atrás. Everaldo e Goulart vão brigar. Goulart também não é tão dono assim da situação. Apesar de ter feito gol hoje, mas não quer dizer muita coisa não. Nas laterais até então tem dono porque talvez da direita a única concorrência do Borel, o André, que ele terminou como titular, mas claro, revezando com o Marcinho por conta de outras escolhas, não por aspecto tático, né, técnico. Na esquerda, até então, Matheus Bahia, ainda não foi anunciado o Chaves, está aí fazendo exames e tudo mais, mas ainda não foi falado de maneira oficial. O Rian é um garoto que vem da base, né, que briga por posição também. Na zaga tem muitas opções, e aí o pai vai brincar aí de dupla de zaga. Claro que brincar, quando eu falo torcedor, não é que ele vai fazer sorteio, não. Um jogo é uma dupla, no outro é outra, não. Estou tentando brincar porque, para depender da situação de jogo, ele vai colocar uma dupla ou um trio. Né? Então, opções aqui não faltam, né? No gol também da mesma forma. Embora a gente vê os outros goleiros não em uma fase tão boa. O Klaus não terminou tão bem a Série B. O Matheus Teixeira é uma interrogação depois da lesão, a gente não sabe como é que vem. E tem um menino, o Gabriel, que é uma promessa, tá treinando com o profissional, então não dá para você cobrar muito dele no momento, embora tenha um potencial absurdo. Então, MG, eu acho que a gente tem um Bahia hoje com várias concorrências. A gente não tem mais ninguém tão dono assim. Isso é bom. Né, isso eleva o nível de jogo, o patamar de jogo. O Paiva gosta, o treinador gosta de muitas opções. O treinador não gosta de dor de cabeça para escalar time, gosta de pensar em várias situações. O Paiva ele vai ter isso à vontade.